A paz do Senhor, amados. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve e deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Também tem a página lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é Rumo à Terra Prometida. Tá bom, amados? Me sigam lá no Instagram, tem bastante conteúdo legal. Se você não participa do grupo no Telegram, o link tá na descrição do vídeo. O link do Instagram também está na descrição do vídeo. Se você precisar, é só ir lá, tá bom? Hoje eu quero tirar uma dúvida de muitas pessoas. Eu acredito que seja a dúvida de muitas e muitas pessoas no deserto. Como Satanás vai soltar o seu marido, sua esposa? Como Satanás vai abrir mão dessa pessoa que está no pecado? A palavra do Senhor em João 16, 7 a 11 vai dizer: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então aqui, a palavra do Senhor ela é muito clara quando ela fala: quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo, amados. Então, assim, eu quero usar uma história muito conhecida para vocês poderem entender claramente como seu marido vai ser liberto das garras de Satanás, como esse momento que você tem passado vai ter uma solução diante da vontade do Senhor. Jó, quando todos conhecem a história de Jó, eu vivo falando de Jó aqui. Jó é o meu queridinho da Bíblia, um dos livros da Bíblia que eu mais amo. Então Jó, ele passou por um momento ali de um deserto, né? Um deserto onde Satanás pediu permissão para Deus para tocar nas coisas de Jó. Com o quê? Com um propósito. O propósito era que Jó não negasse a Deus, para mostrar que Jó era um servo fiel. Então Jó passou por um perrengue muito grande. Jó passou por um momento ali, muito grande, onde ele precisava provar a fidelidade dele por Deus. Então nós somos levados ao deserto por conta disso. Eu não digo só o deserto de restauração de casamento, eu digo o deserto de tudo. Então assim, assim como Satanás fez com Jó, eu acredito que ele fez com a gente também. Nós estávamos no mundo ali de pecado, apesar de Jó ser impecável na presença do Senhor. Jó era impecável. Talvez você nem era uma esposa ruim, um marido ruim, porém faltava Deus no seu casamento. Então, para se cumprir um propósito, tá? Assim como precisava cumprir o propósito de Jó, de mostrar a fidelidade dele para Deus, você precisava cumprir esse propósito no deserto. Só que quando o seu marido, sua esposa, vai ser liberto das garras de Satanás? Quando esse propósito for cumprido. Que forma? A conversão. O convencimento do Espírito Santo através da vida dele. Aqui, onde nós lemos, tá falando, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando Jesus ele estava aqui na terra, ele andava, né, arrastando multidões, ele pregava a palavra de Deus. Então ele estava ali naquele momento e ele precisou morrer. Para quê? Para que nossos pecados fôssemos, para que nós fôssemos justificados na cruz, né? E os nossos pecados ali apagados, nossos pecados perdoados, para que nós possamos ter a vida eterna. E ao mesmo tempo que ele foi cumprindo esse propósito sobre a nossa salvação, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz essa função de convencimento. Então, se a sua dúvida é como meu marido, minha esposa vai voltar, convencimento do Espírito Santo na vida dele. E como Satanás, que é o título do nosso vídeo, vai soltar o seu marido ou sua esposa quando há promessa, quando o que Deus tem para você, quando ele vai soltar? Quando o propósito se cumprir. Jó precisou passar por tudo aquilo que ele passou. E o que ele fez no final? Ele não negou a Deus. Por que tem tantas pessoas que saem do deserto e voltam para o deserto? Porque quando a bênção é entregue na mão, ela volta de novo para a vida que tinha. Para de orar como antes, para de jejuar como antes, para de buscar como antes. O amor pelo Senhor esfria, coloca o cônjuge como primeiro na vida. Então isso começa a atrair aquele antigo
aquela antiga pessoa que era antes do deserto. Então Satanás, ele vai ter autoridade novamente na sua vida de tocar naquilo que é seu. Então Satanás, ele vai parar, assim como ele fez na vida de Jó. O Senhor deu um limite para ele. Deus deu um limite para ele. Deus falou assim para ele: você vai tocar em tudo que Jó tem, menos na vida dele. E eu acredito que é assim no deserto. Você vai tocar em tudo, menos na vida dela. E aí é aí que acontece. Seu marido vai embora, a OM engravida, o OH engravida sua esposa, e isso e aquilo, e acontece muitas e muitas coisas. E aí, qual que é o propósito? Se manter fiel igual Jó se manteve. Jó teve tudo em dobro restaurado. Jó teve sua vida restaurada. Então, quando nós mantemos a palavra do Senhor firme nas nossas vidas, eu digo, gente, eu não digo de ficar abrindo, pelo amor de Deus, tanto de gente que fica abrindo salmos e lendo salmos, como se fosse sabe aqueles livrinhos da sorte? Abrindo a Bíblia como se fosse livrinho da sorte? Ora, abre a Bíblia e lê. Aquilo tá falando que lê a Bíblia todos os dias? Não. A Bíblia, ela precisa ser estudada. Você precisa compreender o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido com você. Se você lesse a Bíblia todos os dias, se você estudasse realmente a Bíblia todos os dias, você entenderia todo o que tá acontecendo. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo dessa doença, em Abacuque fala tudo. Em Oséias fala tudo. Então, assim, basta você ler a Bíblia, basta você compreender e buscar o Senhor para que o propósito se cumpra, para que Satanás, ele largue aquilo que é seu. Porque quando o Senhor, da mesma forma que Satanás foi lá pedir autorização para Deus para tocar nas coisas de Jó, ele teve um limite para aquilo. Deus deu um limite para ele. E o tempo acabou. Teve um tempo para aquilo. Então, assim, Satanás provou até tudo. Às vezes a gente fala assim: ai, Senhor, porque eu tô passando por tudo isso, não vai acabar nunca. Então, amados, tem um limite para isso acabar. Tem um limite pro seu sofrimento no deserto acabar. Só que você precisa cumprir o propósito. Você precisa cumprir o seu propósito no deserto. Se você ficar chorando, se você ficar se humilhando pro seu marido, pra sua esposa, se você ficar procurando marido, esposa, se você buscar por homens, você não vai cumprir o propósito, que é adorar, buscar o Senhor, colocar o Senhor acima de todas as coisas. E aí que entra a função do Espírito Santo. A partir do momento que se cumpre, assim como aconteceu com Jesus, ele precisou ser morto naquela cruz para se cumprir uma profecia, para se cumprir uma palavra, para se cumprir uma promessa que estava escrito para ele. Então, quando ele morreu, ele salvou, gente, toda a nação. Salvou todos nós. Então tinha um propósito. Então, às vezes você tá com uma dor, tá morrendo aos poucos aí, mas é porque tem um propósito de salvar a sua família. Então compreenda o propósito e entenda que Satanás, ele vai soltar sim o seu marido, a sua esposa, desde que você busque o Senhor acima de todas as coisas. E ele pode voltar, mas e aí você vigia, porque você pode voltar pro deserto. E eu espero que de coração essa palavra venha em direção ao seu coração e você entenda aquilo que o Senhor ministrou hoje na sua vida. Fiquem todos na paz, amados.